a peneira e molhe as mãos sem encostar na pia. Aplique na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície. Ensaboe as mãos friccionando. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelace os dedos, friccionando os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da oposta, segure os dedos e vice-versa. Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando um movimento circular. Friccione as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo um movimento circular. Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, realizando um movimento circular e vice-versa. Enxague as mãos com água corrente, deixando escorrer das pontas dos dedos para o punho, até não restar resquícios de sabonete. Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pela ponta dos dedos e seguindo pelos punhos. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize o papel toalha. Disponha o pacote de luvas no local apropriado, uma superfície plana. Abra a embalagem externa das unhas. Abra o involucro interno tocando apenas a face externa e abrir ambas as dobras. Retire a primeira luva protegendo pela dobra do punho levantado, com os dedos da luva para baixo, e coloque-a na primeira mão. Tire a segunda luva deslizando 3 dedos da mão enluvada sobre o punho da segunda luva. Levante-a longe do corpo e coloque-a tocando apenas o seu exterior, com a mão que já está enluvada. Agora, com ambas as mãos enluvadas, ajuste-as. Para remover as luvas, puxe a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão opostas, invertendo a luva no momento da remoção. Segure a luva removida com a mão enluvada. Toque a parte interna do punho da mão enluvada com os dedos da outra, sem luva, e retire a outra luva. Puxe a luva de dentro para fora, encapsulando a primeira luva. Descarte as luvas em lixeira apropriada. Higienize as mãos, reúna os materiais. Levar o material e explicar ao cliente o procedimento. Posicione o cliente deitado ou sentado com apoio nos pés, com braço apoiado ao nível do coração, se estiver sentado, ou ao longo do corpo, se estiver deitado. Localize a artéria branquial por palpação. Coloque o manguito firmemente cerca de 2,5 centímetros acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria branquial, com a palma da mão voltada para cima. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até o seu desaparecimento, para estimativa do nível da pressão sistólica.
Colocar o estetoscópio nas orelhas, com as olivas auriculares voltadas para frente, e o diafragma do estetoscópio sobre a artéria branquial na fossa cubital, evitando compressão excessiva. Inflar rapidamente de 10 em 10 milímetros de mercúrio por segundo até 20 e 30 milímetros por segundo, do ponto de desaparecimento do pulso radial. Abrir a válvula procedendo à deflação na velocidade de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Após determinada a pressão sistólica, aumenta-se a velocidade para 5 e 6 por segundo, evitando a congestão venosa e desconforto do cliente. Determine a pressão sistólica máxima no momento do aparecimento do primeiro som. Determine a pressão diastólica no aparecimento do som último e no 15º som. Retirar o ar do manguito rápido e completamente. Removê-lo e deixar o paciente confortável. Registre os valores em impresso próprio. Desinfecte o termômetro com algodão embebido em álcool 70%. Aperte o botão para ligar o termômetro e aguarde a calibragem. Coloque o bulbo do termômetro centralizado na axila em contato com a pele. Posicione o braço do paciente sobre o tórax, com a mão direcionada para o ombro oposto. Posicione o paciente confortável, deitado ou sentado. Posicione os dedos indicadores, médio e anelar, sobre a artéria, fazendo leve pressão, suficiente para sentir a pulsação. Procure sentir bem o pulso antes de iniciar a contagem. Conte os batimentos durante 1 minuto. Repita a contagem em caso de dúvidas. Após a verificação do pulso na artéria radial, mantenha as polpas digitais do dedo indicador e médio sem mencionar o procedimento e a finalidade ao paciente, evitando que ele altere o padrão respiratório. Conte a frequência respiratória durante 1 minuto, observando os movimentos torácicos e diafragmáticos ou abdominais. Anote em um papel. Retire o termômetro segurando pelo lado oposto ao bulbo e realize a leitura. Aperte o botão para desligar o termômetro. Desinfecte-o com algodão embebido em álcool. Solicite que o indivíduo retire sapatos, roupas pesadas, remova acessórios e retire os objetos dos bolsos. Posicione a balança em superfície regular e firme. Zere, tare e trave a balança. Forre a balança com papel toalha. Coloque o adulto de costas para a balança. Mova o cursor maior para os quilos e mova o cursor menor para as gramas, até que a agulha do braço e fiel estejam nivelados. Realize a leitura e registre o peso. A medida deve ser realizada com o indivíduo descalço ou com meias e vestindo roupas leves, de modo que possa ser observado o contorno do corpo. As costas do indivíduo devem estar voltadas para a parede. Posicionar a cabeça do indivíduo no plano de Frankfurt 2.
Alinhar horizontalmente a borda inferior da abertura do orbital com a margem superior do condutor auditivo externo. Deslizar o cursor delicadamente, fixando-o contra a cabeça do examinado. Uma compressão suficiente para comprimir o cabelo, caso necessário. Realize a leitura e registre a medida. Orientar o paciente e familiares sobre os procedimentos. Colocar o paciente em posição de Fowler e, na impossibilidade, lateralizar a cabeça. Colocar a toalha sob o tórax do cliente. Não. Se o paciente for capaz de realizar sua própria escovação, ofereça o material e o auxilie. Para realizar a escovação, disponha o creme dental na escova e água com antisséptico em um copo. Inicie a limpeza da cavidade bucal a partir da gengiva, para os dentes em movimentos circulares, depois do palato para os dentes, escovando-os. Limpe a face interna das bochechas com movimentos circulares. E por último, repita os movimentos para aplicar o antisséptico e para enxaguar quantas vezes forem necessárias. Colocar a cubarrim junto à mandíbula do cliente. Enxague os lábios e a região perilabial do cliente. Acomode o paciente e organize o leito. Explique o procedimento ao paciente e aos familiares. Coloque o paciente em posição dorsal. Retire o travesseiro da cabeça e coloque-o sob o ombro do cliente, criando um apoio e facilitando a colocação da bacia. Proteja os canais auditivos do paciente com pequenas bolas de algodão. Coloque a bacia sob a cabeça. Derrame água morna sobre os cabelos, até que eles fiquem completamente molhados. Aplique uma pequena quantidade de shampoo. Ensaboe e massageie o couro cabeludo com as pontas dos dedos, com delicadeza. Comece pelo contorno do couro cabeludo e prossiga em direção à parte posterior do pescoço. Levante ligeiramente com uma das mãos a cabeça do cliente, para lavar a parte posterior e lateral da cabeça. Enxague o cabelo. Repita a lavagem se necessário.
Enxague os cabelos com água e assegure que ela caia dentro da bacia. Retire a bacia e enrole a toalha na cabeça do cliente. Retire os algodões dos canais aditivos. Substitua a roupa de cama se for necessário. Eleve o decúbito do cliente. Seque os cabelos com a toalha, penteando-os a seguir. Explique ao paciente e familiares. Forre o tórax do cliente com uma toalha de rosto. Coloque água morna no jarro e verifique a temperatura. Lave os olhos com água. Não use sabão. Gentilmente, limpe o canto interno para o externo. Limpar o olho mais distante primeiro. Repetir o procedimento no olho mais perto. Lave rosto, orelhas e pescoço. Enxague e seque a pele muito bem, usando a toalha que estava no tórax. Posicione o paciente em DDH. Remova a vestimenta e não exponha o paciente. Tórax com toalha de banho e coloque os braços por cima da toalha. Ensaboe, enxague e enxugue membros superiores, primeiro o mais distante de você, da parte distal para proximal. Faça movimentos de rotação. Nunca deixar exposto o cliente. Coloque a bacia sobre a toalha. Coloque a mão do cliente dentro da bacia. Lave ela bem, desprezando a água do jarro em cima da mão. Encoraje o cliente a exercitar-se, mãos e dedos. Remova a bacia e seque bem entre os dedos e a mão do cliente. Coloque uma toalha de banho sobre o tórax do paciente. Levante a toalha ligeiramente e leve ao tórax. Dobras das mamas até o púbis. Enxague e seque levemente, especialmente embaixo das mamas. Troque a água se ela estiver muito fria.
Descubra a perna e coloque uma toalha embaixo das pernas. O movimento e os procedimentos são os mesmos que descrevemos para os braços. A higiene dos pés deve ser feita da mesma forma que a das mãos. Seque principalmente os espaços interdigitais. Vire o cliente do lado oposto do profissional, mantendo-o coberto. Descubra as costas e nádegas. Não exponha o cliente. Coloque uma toalha no sentido do comprimento da cama, na região dorsal. Lave a região posterior do pescoço até a porção inferior das nádegas. Realize movimentos circulares e leves. Enxague e seque bem. Forre com a toalha à altura das nádegas e coloque a comadre, protegendo a sua superfície. Retorne o cliente em posição dorsal. Proceda à higiene íntima conforme técnica. Ensaboe os grandes lábios de cima para baixo, da região distal até a perineal, com pana de banho. Ensaboe a face interna das coxas e a região genital e perineal. Repita do lado oposto usando uma nova esponja ou bola de algodão. Afaste o prepúcio e ensaboe com compressa ou bola de algodão no sentido meato, uretral, raiz do pênis e bolsa escrotal. Enxague e seque com água morna as regiões citadas. Higienize a região perineal e ânus por último. Retire a comadre, seque e passe pomada de assadura se necessário. Coloque vestimenta limpa. Penteie e escove cabelos. Corte unhas se necessário. Fixe a campainha. Deixe o ambiente em ordem e o cliente confortável. Lave e guarde o material. Retire os EPIs e higienize as mãos.
uma pinça dente de rato, uma pinça anatômica, uma pinça Kelly, uma espátula uma solução fisiológica, uma agulha 40 por 12, esparadrapo ou micropore, solução medicamentosa prescrita, cubarrim, saco plástico para lixo, tesoura não estéril, pacote com gases estéreis, chumaço de algodão, cobertura prescrita, ataduras, EPIs, solução antisséptica prescrita, forro ou impermeável, luva estéril, rega de papel, cobertura primária conforme prescrição e biombo. Leve o material ao quarto do cliente. Explique ao paciente e aos familiares o procedimento. Posicione o paciente. Coloque toalhas de banho ao redor da região em que será realizado o curativo. Abra o pacote de curativo com a técnica asséptica. Abra o campo sobre a mesa. Coloque pinças e gases sobre o campo utilizando a técnica asséptica. Abra a embalagem da agulha e conecte-a à solução fisiológica. Retire o curativo anterior com a pinça dente de rato. Mantenha a pinça Kelly com gaze, auxiliada pela pinça anatômica. Umedeça com soro fisiológico 9%. Limpe a lesão, utilizando as duas faces da gaze. Limpe a lesão utilizando as duas faces da gaze, da área menos contaminada para a mais contaminada.
Utilize quantas gases forem necessárias. Secar apenas a pele íntegra ao redor da lesão. Ocluir a lesão com cobertura prescrita. E o curativo secundário. Reunir o material, desprezando o saco plástico em lixo apropriado e o material utilizado no expurgo em recipiente apropriado conforme recomendação da instituição. Retire as luvas de procedimento. Folha de prescrição médica, medicação prescrita, diluente, seringa de 3 a 5 ml, agulha 40 por 12, agulha 30 por 7 ou uma das 30 por 8 para medicações oleosas, algodão, luvas de procedimento, bandeja e álcool. Confira a medicação. Realize a asepsia da ampola álcool 70%. Aspire a medicação com a agulha 40-20. Tire o ar da seringa. Troque a agulha pela mais adequada. Identifique a medicação com o nome, número do leito e horário. Explique ao cliente o procedimento. Exteriorize a região da aplicação de acordo com a quantidade do medicamento a ser administrado. Faça a asepsia da pele na mesma direção da fibra muscular. Estire a pele com o dedo polegar e indicador e, ao mesmo tempo, fixe o músculo fazendo uma prega. Introduza a agulha escolhida em ângulo de 90 graus em relação ao músculo e com bízio lateralizado. Solte a pele e aspire, verificando se algum vaso foi atingido. Se isso ocorrer, retire a agulha e prepare novamente a medicação. Faça o registro da medicação aplicada e verifique a reação do paciente. Medicação endovenosa. Registro de medicação do cliente.
prescrição médica, medicação prescrita, diluente se necessário, bandeja, esparadrapo ou micropore, etiqueta, seringa de 10 ou 20 ml, luva de procedimento, bolas de algodão, álcool 70%, agulha 40x12, scalp ou agulha 25x7, látex ou garrote. Leia atentamente o prontuário do cliente. Realize a asepsia da ampola com algodão e álcool 70%. Aspire a medicação com agulha 40x12. Tire o ar da seringa. Troque a agulha para a mais adequada para o seu paciente. Identifique a medicação com nome, número do leito e horário. Explique ao paciente ou familiares o procedimento a ser realizado. Verifique a veia que facilitará o procedimento. Gorreteie a região superior à veia escolhida. Solicite que o paciente abra e feche a mão. Realize a asepsia em movimentos circulares de dentro para fora. Fixe a veia e puncione com a agulha para cima. Inicialmente inclinada em 45 e então paralelamente à pele. Observando o retorno do sangue, solte o garrote e aplique a medicação. Aplique a medicação lentamente, se atentando às reações do paciente e possíveis complicações.
Retire a agulha e comprima o local por alguns minutos, evitando hematomas. Recolha e despreze o material nos locais corretos. Cheque a medicação em seu horário correspondente. Realize as anotações de enfermagem. Materiais necessários: bandeja, luva de procedimento, algodão com álcool 70%, seringa de 1 ml ou de insulina com agulha 13 por 4,5. Prepare a medicação, aspirando conforme prescrição médica. Escolha o local mais indicado para a aplicação. Realize a asepsia do local com álcool e algodão. Pince o local firmemente e insira a agulha no ângulo de 90 graus. Aspire a seringa para verificar se não atingiu nenhum vaso. Aplique a medicação. Retire a agulha, faça uma leve pressão no local e jogue os materiais e descarte os materiais no local apropriado. Materiais necessários: bandeja, luva de procedimento, algodão com álcool 70%, seringa de 1 ml ou de insulina com agulha 13 por 4,5. Prepare a medicação, aspirando conforme prescrição médica. Escolha o local da aplicação. Prepare a medicação. Realize a asepsia do local. Introduza o bízio da agulha voltado para cima em ângulo de 10 graus, de maneira bem superficial. Injete o medicamento e observe a formação da pápula. Retire a agulha. Despreze os materiais no local adequado. Bandeja, garrote, fita adesiva, micropore, um par de procedimento, dispositivo intravenoso, algodão umedecido com álcool 70%. Após separar esses materiais, abrir um pacote de equipo de soro, evitando contaminar a extremidade acoplada ao frasco. Retirar o soro na embalagem plástica. Vídeo 2. Retirar o soro da embalagem plástica. Depois,
desinfectar o gargalo e o bico do frasco com álcool embebido em algodão 70%. Abrir o bico do frasco de soro, girando o bico. Antes de conectar o soro, fechar a pinça do equipo. Conectar o equipo no frasco de soro, cuidando para não contaminar. Fazer o nível da câmara gotejadora. Abrir a pinça do equipo, retirando todo o ar. Fechar a pinça assim que o soro sair pela ponta do equipo. Somente após o equipo estar cheio e sem ar é que se introduzirá o medicamento no frasco, se caso houver prescrição. Desta forma, não haverá perda de medicamento no momento de preencher o equipo. Colocar escala de horário no frasco do soro e o rótulo com a identificação do cliente. Nome completo, leito, quarto, soro, medicamentos, dose, horário, gotejamento, além do nome de quem preparou e instalou. Normas de qualidade sugerem que este rótulo não cubra o rótulo do fabricante, que tem dados importantes, data de vencimento, que devem estar visíveis ao paciente e demais profissionais. Reunir em uma bandeja todo o material e levá-lo à unidade do paciente. Orientar o cliente sobre o procedimento a ser realizado. Após a punção, colocar o frasco de soro no suporte. Conecte o equipo no catéter venoso. Abra a pinça do equipo. Certifique-se de que a agulha do catéter está dentro da veia. Controle o gotejamento. Controle o gotejamento do soro conforme o tempo. Deixe o cliente confortável e em segurança e oriente-o a não mexer na pinça de gotejamento.
Descarte o material em lixo próprio e higienize as mãos.